Vou entrar um pouquinho mais cedo para ir conectando, testando o som, a internet e para compartilhar, né? Se que for entrando aí, já vai compartilhando. Já. Oi, Tainá! Que bom ver você aqui, primeira vez aqui com a gente, né? Adriana, tudo bem? É a primeira vez que você participa de live também, né, Adriana? Vamos compartilhando aí, já que o nosso convidado participa. Compartilhando para que mais pessoas possam assistir junto com a gente. O assunto hoje, planejamento financeiro familiar. Vai ficar a cargo do Jackson explicar melhor como é que funciona aqui em casa, as dicas que ele tem para passar, que vão funcionar aí na casa de todo mundo. Quem estiver assistindo depois, gravado, se tiver dúvidas, podem enviar que ele responde. Passo para ele a dúvida e ele responde. Já que ele entra também. Enquanto isso, vamos chamando o povo aí. Compartilha. Oi, prima. Sempre participando das lives, né? Que bom ver você aqui. Já já que a gente começa. O assunto hoje é muito legal. Pronto, o Jackson já chegou. Eu vou convidar ele para participar. Mariana também, sempre presente, né, Mariana? Oi. Oi, boa noite. Boa noite. André, tudo bem? Andréia Flávia. Saudade de vocês, família linda. Olá. Vão compartilhando quem já entrou. Manda aí para os seus contatos no direct. Compartilha para participar mais. Que o assunto é bom. E aí, Jaque? Sandra entrou, Dirley, tudo bem com vocês? Que bom ver você participando, Sandra. Nunca mais a gente se viu, né? Como é que tá o meu microfone aí? Tá bom o som? Aqui pra mim dá pra ouvir bem. Uhum. Compartilha você aí também com seus contatos. Uhum. Alex, eu também tô ótima, Dirley. Obrigada por perguntar. É verdade, né, André? Essa pandemia desestruturou o financeiro das famílias, né? Então, nós vamos ter umas dicas aqui. Posso dizer que é um especialista, né? Que ele vai conduzindo aqui em casa. Tem muito para explicar também, para ensinar. Eu A não... Dirley falou que para ele está ótimo o som também. Ah, legal.
Hum. Se você quiser, pode compartilhar também com seus contatos ali. Você aperta do ladinho, marca todo mundo. Quem não viu ainda já vai vendo. Vailson, que bom participar novamente da live com a gente. Colabora com algum comentário hoje, alguma pergunta, alguma sugestão. Mais alguns minutinhos a gente já começa. 2 minutinhos só. O assunto: planejamento financeiro familiar. Dá pano pra manga. Desestrutura famílias, separa casais, crianças ficam frustradas, tristes, vendo os pais separados ou brigando, né? Porque a questão financeira também causa muitas brigas dentro de casa. Se não há conversa, se não há o diálogo eficiente, né? De fato. As pessoas, às vezes, para viver de aparência para terceiros, né? Para a sociedade, para as redes sociais, acaba deixando a sua família no buraco. Você já pode começar a falar desse assunto. O que você quer falar primeiro? Já vamos começar? Já vamos começar. Em ponto. Bom, agradecer a oportunidade, né, da gente estar falando um pouco desse assunto, que realmente é um assunto que às vezes mexe bastante, né, com as famílias, com a sociedade como um todo, né? É um assunto bem amplo. Se a gente for trabalhar bastante ele aqui, 1 hora é pouco, né? Então, assim, isso aqui é matéria de faculdade, então o assunto é bem amplo para se falar em pouco tempo. Dá para a gente falar um pouco mais explanada, né? Pelo menos dar uma ideia do que as pessoas possam começar a pesquisar, começar a procurar entender um pouco mais sobre isso, como falar, né, dentro da família. Então, assim, digamos que vai ser um básico, um apanhado aqui, um básico, mas com o intuito, assim, de realmente causar essa reflexão, né? As famílias, as pessoas pararem um pouco para pensar um pouco mais no assunto, né? Uhum. Infelizmente, a gente não tem isso não tinha na grade curricular, né? Agora vai passar a ter, se eu não me engano, a partir desse ano já é obrigatório a ter matemática financeira nas escolas, né? Então, Uhum. isso é importante, né? Que a criança já comece a aprender, mas nada melhor do que aprender em casa, né? Junto com os pais, através do exemplo, e ensinando aí como conduzir esse tema, conduzir esse assunto, porque quando começarem ali, né, as crianças a crescerem, a ganhar seu próprio dinheiro, saber investir, saber como gastar, né? Tem uma máxima aí que fala que não é quanto você ganha, mas é como você gasta o dinheiro que vai fazer a diferença, né? Tem gente que ganha 10, gasta 12, tem gente que ganha 20 e gasta 30. Então não é só uma questão de ganhar bastante, é saber como gastar, onde gastar, quanto gastar também, né? E o gastar é fácil, né? É, a mídia está preocupada em transformar as pessoas em consumidores, né? Então tá sempre promoção, comprar um leva dois e tá, um monte de coisa desse tipo. E as pessoas podem acabar caindo, né? Para quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, né? Tem o pai do Chris, o Julius, né? Tem a frase famosa dele, né? Se você não comprar, o desconto é maior, né? Então, então às vezes a dica é boa. Frase para pôr no espelho. Ou colar naquela tarjeta do cartão de crédito, né? Quando você for usar. É verdade. Vai estar na hora, né? Da decisão final. Vamos lá, eu posso começar falando um pouco aqui da. Eu peguei a apostila, tá? Esses materiais você encontra, né? Todo mundo encontra facilmente em qualquer.
site de instituições financeiras. O Banco Central tem uma agenda bem interessante aí, começou o ano passado já, acho que não, em 2019 já fortalecer esse tema. E então os bancos são obrigados a ter lá uma página onde fala sobre educação financeira. As grandes instituições têm suas instituições de treinamento, de cursos, né? E geralmente tem lá um treinamento que fala sobre educação financeira, planejamento financeiro, totalmente de graça, né? Então, o que eu vou falar aqui, eu puxei um pouco de uma apostila que tem no site do Banco Central do Brasil, onde fala também sobre a educação financeira. Inclusive, tem um curso lá que quem quiser fazer, pode fazer. Inclusive, salvo engano, emite até certificado. Então, para quem às vezes precisa também estar fazendo pontos aí dentro da faculdade, dependendo, pode até ser aceito, né? Melhorar o currículo, né? E já começar a entender bem, né, de tudo isso. Então, vou falar um pouco sobre o relacionamento com o dinheiro, né? Como é a nossa relação com o dinheiro, né? Sabemos que administrar bem, né, as nossas finanças, o nosso dinheiro, é importante, né? Tornando as nossas vidas mais tranquilas, mais equilibradas, né? Como a gente falou no começo, problemas financeiros é um dos itens de maior causa de separação de casais, né? As brigas, tudo acaba com a paz, né? Você não consegue mais ter aquela tranquilidade dentro de casa devido à falta de dinheiro, devido ao excesso de gastos, devido à falta desse controle, né? As pessoas não conseguem se planejar, não conseguem trabalhar para realizar sonhos, né? Vive o famoso trabalhar e pagar boleto, né? A coisa não gira, a coisa não percebe uma progressão, né, dentro disso. E também causa briga entre famílias, irmãos, brigas de sócios de empresa. Então, assim, realmente é um item, essa relação com o dinheiro tem que tomar muito cuidado. E, como eu já disse antes, infelizmente no nosso país nunca se trabalhou isso, né? A gente tem países de primeiro mundo que as crianças já nascem com esse conceito de formação de poupança, né? Quando eu falo formação de poupança, não estou falando aplicar na caderneta de poupança, que hoje a gente sabe também que é uma rentabilidade baixa, mas o ato de guardar dinheiro, né? Formar a poupança, não o produto bancário. Então, guardar o dinheiro. A gente não tem esse hábito, não se trabalha isso, ou não se trabalhava nas escolas. E também pouco se trabalha dentro de casa. Às vezes o pai ou a mãe não sabe conduzir, tem vergonha ou tem medo de falar, não sei, fica aquela questão e a criança vai crescendo e ela começa a ganhar o próprio dinheiro e aí acaba vendo outras coisas e que influenciam, né, ela mais. Então, isso é importante a gente entender, esse relacionamento com o nosso dinheiro. E por que precisamos entender de educação financeira, né? Através da educação a gente consegue, como eu falei antes, fazer essa formação de poupança que nos prepara para enfrentar momentos difíceis, como que estamos vivendo agora na pandemia, né? Quantas famílias aí que tiveram redução de renda, um ou outro membro da família perdeu o emprego, tiveram que reduzir um patamar, reduzir um padrão de vida para poder se ajustar, porque talvez faltou um pouco essa preparação, faltou essa reserva financeira para esse momento, né? Também para se preparar para a chegada de um filho, né? Vai aquela coisa, vai indo, vai indo, vai indo, aí tem que estar comprando tudo de última hora e tudo mais, então não está preparado para esses momentos. Se preparar para uma aposentadoria, com tanta confusão aí do INSS, vai, não vai, mexe, vai. Será que quando chegar a nossa vez de se aposentar ainda vai ter aposentadoria do INSS? Então, assim, esses adolescentes que estão entrando agora no mercado de trabalho, será que vão contribuir aí e lá na frente vai haver ainda esse fundo, esse instituto para estar dando essa aposentadoria? Então é importante a gente começar a se preparar para isso, né? E também a importância, né, de entender a educação financeira, ela vem aí, ajuda a organizar, a realizar um sonho, né? E aí aqui vai uma pergunta, né? Você sabe a diferença, né, entre sonho, objetivo e meta? Será que é a mesma coisa? Tem diferença? Qual a diferença disso, né? Então, sonho é algo que vislumbramos, desejamos muito alcançar, algo que traz significado à nossa vida, né? Como exemplo, eu vou pegar aqui
um item que é campeão no Brasil de sonho, né? Que é a casa própria. Então, quando pergunta para os brasileiros qual que é seu maior sonho, é ter a casa própria. Então, por exemplo, o que é um sonho? É ter a casa própria. E o que é objetivo? O objetivo é a descrição desse sonho. É você trabalhar ele. Por exemplo, a casa própria, de 3 quartos, com piscina, garagem para 2 carros. Então, você está exemplificando melhor, você está Definido. descrevendo, definindo ele. E o que é a meta ou o projeto? Né? Igual quando você pega um projeto ali, quem já teve a oportunidade de acompanhar um projeto de construção e tudo, não está ali bem detalhado, as medidas, as especificações, a posição que vai ficar no terreno a casa, quantos metros de altura vai ter. Então, a meta é isso, é o detalhamento do objetivo, você colocar passo a passo para que você possa chegar lá e realizar esse sonho que você teve lá no início. Então, por exemplo, eu quero ter minha casa própria, de 3 quartos, com piscina, garagem para 2 carros. Essa casa custa R$ 300.000. Eu vou guardar R$ 1.000 por mês durante 3 anos. Aí, junto com esse dinheiro que eu guardei, mais o dinheiro que eu tenho do fundo de garantia, eu consigo dar entrada na casa. O restante vai ser financiado através de uma linha bancária, onde eu vou pagar por mais 25, 30 anos, não sei. Então, assim, você começa a descrever isso. E através desse projeto, dessa meta que você definiu, e com o planejamento financeiro, que você começa a entender se vai realmente conseguir fazer, o que você precisa fazer, aonde você precisa ajustar. Né? Então a gente também tem o equilíbrio entre a emoção e a razão. Então é importantíssimo dentro de um planejamento financeiro a gente trabalhar isso. Então que a gente viu, nós vimos anteriormente ali sobre realizar um sonho. Mas não é algo que acontece por acaso. Né? Se for assim, ele é muito vago ou deu muita sorte de conseguir. Né? Então, mas acontecem por escolhas. E a gente vai tomar várias escolhas durante a vida. Né? Terão que ser feitas várias escolhas. Então, nós vivemos numa sociedade consumista. Né? Diariamente são bombardeados por propagandas na televisão, no rádio, nas redes sociais. Você digita uma palavra lá, de repente você abre sua rede social, tem 1 milhão de propaganda lá falando daquele item que você pesquisou por algum motivo. E nós somos brasileiros, o brasileiro é criativo, né? Então a gente tem equipes de propaganda ali com cada propaganda que realmente é, às vezes você nem está pensando no produto, mas você assistiu a propaganda e viu aquilo, de repente, que é a finalidade dela, né? Despertar o seu interesse por aquilo. E aí, se você não é uma pessoa que tem esse equilíbrio emocional, às vezes você gasta por impulso, você compra por impulso, consome por impulso. Que é aí onde começam os desequilíbrios financeiros, né? Além disso, também, como você comentou no início, a pressão da sociedade. Às vezes você trabalha numa empresa, de repente você vai lá na Copa tomar um café, tá todo mundo lá da empresa com uma camisa da marca X lá, com uma florzinha lá na camisa e só você que não. Aí você se sente, às vezes, né, diminuído com aquilo, mas você sabe que é caro uma camisa daquela. Mas a pressão da sociedade, todo mundo, você acaba entrando nessa também, vai lá, parcela no cartão em 10 vezes, faz isso, faz aquilo. Acaba entrando nisso. Para mostrar algo que de repente não é você, né? Não é assim, não é aquilo que você deseja, né? Para você, para sua família, não é aquilo que você planejou. Então, equilibrar a emoção, né? Que a emoção é o sentimento de querer, de necessitar, né? Pela razão que é, será que realmente eu preciso disso? Será que realmente é necessário nesse momento? Né? Então, cuidar, né? Quando a emoção fala mais alto, você acaba comprando por impulso. Então, se você sabe que tem esse problema de comprar por impulso, não consegue se controlar, então, eu vou dar aquela saidinha, eu vou passear no shopping, eu vou passear no centro comercial. Então, deixa seu cartão de crédito em casa. Não leva ele, né? Deixa ele guardadinho lá, falar, hoje você não vai passear comigo, vou deixar ele aqui. Eu estou saindo para comprar, sei lá, algo que custa X reais. Leva esse X reais, vai lá, compra aquilo e pronto, continua seu passeio, mas sem gastar. Então, assim, a pessoa tem que entender, tem que se autoavaliar.
né? Não tem como alguém estar o tempo todo, opa, não gasta, você falou que não ia gastar, não gasta, segura. Não dá para fazer isso. A pessoa tem que ter essa consciência, opa, se eu tenho problema, se eu tenho essa necessidade de comprar, se eu não consigo colocar o racional na frente da emoção, começa ela mesma a criar estratégias e se policiando, né? Então, eu vou comprar algo que custa R$ 40, eu vou sair de casa com R$ 40. Não vou levar 100, porque se eu levar 100, eu vou voltar com algumas coisas menos com os R$ 100, né? Vai acabar trazendo. Se sai com o cartão de crédito, hoje as facilidades são inúmeras e aí acaba gastando. Então tem que tomar esse cuidado. Aí É vem a uma boa necessidade. dica essa, né? De deixar o É, cartão de crédito em casa, deixar. Leva só a habilitação, né? Que você vai ficar dirigindo, ele né? tá aquilo que você precisou. Eu estou saindo com a finalidade de tomar um sorvete. Quanto custa o sorvete? Leva aquilo ali, talvez um pouquinho só a mais. Porque se a pessoa sai e ela tem esse hábito consumista, ela vai gastar, não tem jeito. Anota aí, gente, como prioridade para você começar o seu planejamento financeiro familiar. Quando você for passear, deixa o cartão de crédito em casa, que Deixa vai de ficar. evitar esse consumo imediatista, por impulso, né, pela emoção. E a gente sabe que, por exemplo, mulher compra mais pela emoção, né? A mulher compra. Às vezes um negócio lembra de alguém, quer comprar uma coisa que ela queria, sei lá, 5 anos atrás, lembrou, aí quer comprar. E às vezes não tira nem etiqueta e fica guardado, né? Acontece. É. Então, se fez isso no Natal, por exemplo, ainda está pagando a fatura disso, né? Então, falou, ó, cartão, você vai ficar de castigo em casa, você não se comportou direito no Natal, né? Então, guarde ele lá e vida que segue. Então, a gente está falando necessidade e desejo, né? A necessidade é tudo aquilo que precisamos, são coisas indispensáveis. Já desejo é aquilo que queremos possuir, né? Pode ser coisas necessárias ou não, né? Às vezes você deseja ter algo, vai lá, compra, passa o desejo e aquilo não tem utilidade para ti, fica lá num cantinho e tal. Então, por exemplo, né, a nossa necessidade de se alimentar, não tem como fugir disso. Você pode estar de regime, mas você vai comer alguma coisa em algum momento, mais ou menos, vai comer. É uma necessidade, ela é indispensável na nossa vida. Agora, o fato de você querer comer num restaurante famoso da cidade, sabe que tem um custo maior, sabe que é mais caro isso, mas você quer comer lá. Então, o fato de ser alimentação, mas nesse restaurante já não é uma necessidade, é um desejo. Você poderia se alimentar em outro lugar e tal. Não estou dizendo aqui, né, que a gente não possa ter esses momentos. Claro, a gente pode e merece isso também, né? Afinal, a gente trabalha, a gente rala, a gente luta para isso. Mas a gente tem que estar dentro de um planejamento. Quanto eu posso gastar por mês com esses desejos, né, para realizar esses sonhos, essas vontades. E pronto, faz isso, trabalha dentro desse sentido, né? Então, lembra que eu falei lá atrás, a vida é feita de escolhas. A gente vai ter que escolher, ou você vai escolher guardar dinheiro, ou você vai escolher gastar tudo agora para viver o momento e aí depois, como que vai ser, né? Então, ó, gente, segunda dica aí, anota. Verificar se é necessidade ou é desejo. Exatamente. Então, que o dinheiro, ele nada mais é do que um instrumento que a gente tem para realizar esses desejos. Mas também é um instrumento que a gente utiliza para assegurar as nossas necessidades. Então, o equilíbrio dele, né, essa administração, esse equilíbrio, ele é fundamental. Bom, até aqui a gente falou, né, só de comportamento, né? Faz parte isso do planejamento financeiro. Porque não adianta você ter planilhas, blocos de anotação, aplicativos no celular, se você não tem esse equilíbrio emocional, se você não tem esse conhecimento, esse discernimento do que é um desejo, o que é uma necessidade, o que é um sonho, o que é um projeto. Então, essa parte comportamental ela é fundamental para que dê certo o orçamento, para que você realmente consiga cumprir de fato. E uma das ferramentas, agora a gente falar um pouco de ferramenta, eu acho que a principal ferramenta de um planejamento é o orçamento, pura e simplesmente, né? Ela contribui para a gente gerar essa reserva, essa riqueza, enfim, para realizar o sonho, o projeto.
Então é no orçamento onde você vai colocar todas as suas rendas, né, as suas receitas, a sua renda, seu salário, sua comissão, sua rentabilidade por um fundo que você tem aplicado e as despesas que estão, né, nada mais que os seus gastos. Então é aqui que você consegue enxergar para responder aquela pergunta, né? De onde vem e para onde vai o meu dinheiro? Então é aqui no orçamento que você vai entender isso, né? Da onde vem e para onde vai, porque às vezes chega aquela situação que você fala, nossa, está sobrando mais mês no fim do meu salário, né? Aqui você vai entender, se você tiver um planejamento, tudo você vai entender por que que o salário acabou antes de terminar o mês. Então é extremamente importante, né, que você tenha esse controle do seu dinheiro, né, entender as suas despesas, conhecer a sua realidade financeira, escolher os seus projetos, fazer o planejamento financeiro, definir as suas prioridades, né, identificar e entender os seus hábitos de consumo. Isso aqui também é importantíssimo, né? Como a gente falou, se você é consumista, se você compra por impulso, isso é um hábito que você precisa entender, você precisa trabalhar ele para que você organize, né? Corrija isso. Organizar a sua vida financeira e patrimonial, né? Ah, você tem um sonho, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, beleza, mas se você não organizar isso, como eu falei, vai dar muita sorte você conseguir conduzir isso para frente, né? E também é importantíssimo dentro do seu orçamento que você tenha ali uma margem para imprevistos, né? A gente começou falando do momento de dificuldade atual que a gente vive essa pandemia, quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas tiveram redução de renda, tiveram que se readequar, enfim. Então, assim, isso também tem que fazer parte dentro do seu orçamento. E como eu começo um orçamento? Bom, o orçamento você vai ter que registrar tudo, tudo que você recebe e tudo que você gasta. Não dá para você fazer meia boca, não dá para eu colocar a metade, a metadinha e tal. Se é o casal, é o dinheiro do marido, é o dinheiro da esposa. Você está falando num orçamento familiar. Se o orçamento familiar, a renda é familiar, a despesa é familiar. Ah, mas a gente tem aqui um acordo que é bem dividido. Ok, então faça esse orçamento da mesma forma. Quanto da sua renda vai entrar no orçamento familiar? Quanto da minha renda vai entrar nesse orçamento familiar? Quais são os gastos que a gente divide? Quais são os gastos que eu pago da minha outra parte da renda? Quais são os gastos que você paga da sua outra parte da renda? Então, isso tem que estar bem definido. Então, um bom orçamento ele tem 4 etapas: planejar, registrar, agrupar e avaliar. Então, falar aqui o que é o planejar. É estimar as receitas, é onde eu vou colocar as receitas, as despesas por período, onde eu vou colocar aqui quanto eu estimo que eu gasto no mês, tanto de aluguel ou da parcela da casa, quanto tanto com o carro, tanto com escola, com alimentação, energia, água, papapá, papapá, coloca ali. Então você estimou. Quanto que é a receita que você estima? Ah, se tem salário fixo, é mais fácil, é X mais Y, pronto. Não, é renda variável, depende de comissão. Ah, janeiro é um mês fraco, então a previsão é que eu ganhe tanto. Fevereiro também, mas março já é bem melhor, eu já vou ganhar mais. Então você começa a organizar isso. Então esse é o planejamento. Depois vem a segunda etapa, que é registrar, onde você vai anotar tudo. Você vai colocar ali, você vai registrar quanto você está comprando, quanto você está gastando, se teve uma receita adicional ou não. Então, assim, você não pode esquecer de nada. Tem que ser anotado tudo. Aí pode ser num papel, pode ser num caderno, pode ser num planner, pode ser num imã de geladeira que você tenha lá fácil acesso, todo mundo anota, né? Pode ser uma planilha de Excel, enfim. Nós, né, a Cláudia e eu, um tempo a gente estava precisando organizar isso daí. Então, o que que nós fizemos? Nós criamos um grupo no WhatsApp, ela e eu, como é que é? Planejamento financeiro, não, finanças Finanças. familiar. Pronto, criamos o grupo nós dois. E ali nós se comprometemos a registrar tudo. Ah, eu saí na rua, tive que abastecer o carro, gastei, sei lá, R$ 70 no cartão de crédito. É importante mencionar qual foi a forma de pagamento. A Klaus saiu, passou na farmácia, comprou remédio. Farmácia, tantos reais. Cartão de débito. Foi na loja pagar uma prestação lá de um carnê que tinha. Tal, carnê, móveis.
tanto. Então, assim, a gente foi anotando tudo nesse grupo do WhatsApp. Por quê? Porque é fácil, o celular você está na mão, você tem ali seu WhatsApp, você usa com frequência. Então, foi muito fácil a gente começar a fazer esse controle. Então, foi uma ferramenta assim, para nós sensacional. Aí chegava no fim de semana, eu abria lá o grupo e pegava a nossa planilha do Excel e ia lançando tudo. Então, ia lançando lá no Excel tudo certinho, colocando tudo em ordem, bacana o que que era. Aí vem a terceira etapa, que é o agrupar, que é isso que eu fazia. Então, eu pegava lá durante a semana o que, que foi despesas com saúde? Então tem lá farmácia, teve eventualmente uma consulta médica. Então pegava essas despesas que nós já tínhamos ali colocado no WhatsApp e ia agrupando ela dentro dessa nossa planilha do Excel. Então todos os gastos a gente foi colocando ali. Então, né, é importante que você coloque esse agrupar, você tem que colocar por grupos de lançamento, igual a contabilidade de empresa, né? Você tem lá alimentação, moradia, lazer, transporte, educação, saúde, enfim, várias coisas. Você coloca lá dentro daquilo que é a sua realidade, dentro daquilo que você vive, né? Colocou ali os grupos, lançou todas essas despesas, não esqueceu de nenhuma, tal. Aí vem a quarta etapa, que é avaliar. Então é nessa etapa que você vai conseguir de fato entender quais são os seus hábitos de consumo. A gente está gastando muito com lazer. A gente está saindo muito fim de semana, está comendo muita pizza, está indo. Opa, a gente precisa dar uma controlada. Precisa eliminar? Às vezes não, às vezes é só controlar, reduzir. Você vai entender seus hábitos. Opa, nossa energia está tendo uma variação muito alta do mês para o outro. Tem mês que dá lá em cima, outro mês dá lá embaixo. Opa, o que, que a gente está fazendo? O que, que a gente precisa controlar? Então, assim, se você tem esse mapa montado, você consegue enxergar isso. Você deve concordar comigo que dificilmente você vai conseguir fazer isso se você não tem esse controle. Eu acho que o mês passado nós gastamos tanto com lazer. Eu acho que o mês passado foi mais ou menos tanto de combustível. Não, não é mais ou menos. Se você faz isso, você tem exato quanto você gastou. Né? Isso é extremamente importante. E, e aí, dentro disso, você tendo esse orçamento, esse planejamento, é importante também a gente ter o quê? A participação da família como um todo. O casal ser bem aberto, né? Conversar franco sobre os gastos que está tendo, conversar franco sobre a renda que está tendo. Não adianta ficar, eu não vou falar quanto que eu ganho para minha esposa, a esposa não quer falar para o marido quanto que ela ganha, você não consegue mensurar quanto cada um participa nisso, qual que é a dificuldade que você tem de encaixar esse orçamento. Então, assim, vocês casaram, né, somos um casal, a gente tem que ser aberto, tem que ser franco nessa hora também, não só em outros momentos, né? E aí, se tem filhos, conforme a idade dos filhos, conforme o entendimento, você já consegue ir introduzindo também nesse planejamento. Nós temos duas meninas, né? Uma de 15 e uma de 8. Então são idades bem diferentes. Não dá para a gente falar igual para as duas. Não tem como eu falar para de 8 anos, olha, a gente gastou R$ 50 a mais hoje. R$ 50 para ela é um número, ela não entende o valor disso, como que faz para. Não entende. Já de 15 anos já entende, já sabe a diferença, o que é R$ 100, o que é 50, o que é 20, né? Então, uma outra dica que eu dou aqui, por exemplo, como que eu consigo envolver as crianças para ter esse cuidado? Você não veio falando lá, olha a luz acesa, deixar a porta da geladeira aberta consome mais energia, não deixa a TV ligada se não está assistindo. Então, esse tipo de coisa. Se você começa, pega a conta de energia, né, é o que a gente faz aqui em casa. Olha, esse mês a gente gastou R$ 50 a mais, R$ 20, R$ 30 a mais do que no mês passado. A gente já tem uma base ali do que pode ser. Passou disso, alguma coisa aconteceu, houve um desperdício, algo aconteceu. Como que a gente pode fazer isso aqui? Olha, a mais velha vai entender esses R$ 30. Você lembra que o pai falou várias vezes que estava ficando a luz do quarto acesa sem ninguém lá dentro? Fala para não ficar com banho demorado, gasta água.
Ela entende. A mais nova, eu tenho que equiparar, eu tenho que mostrar um exemplo diferente. Por exemplo, olha, filha, a gente gastou R$ 30 a mais aqui esse mês. R$ 30 dava para a família toda tomar sorvete um fim de semana. Então, esse mês a gente vai ficar um fim de semana sem tomar sorvete para poder pagar essa despesa que teve, né? Então, ela começa a entender a consequência daquilo. Poxa, o dinheiro não aceita desaforo, ele não vem do nada, né? Mas se você não cuidar, ele vai para o além. Então, assim, a gente precisa, ela precisa entender, opa, então esse mês, né, eu vou cuidar mais para que o mês que vem não tenha esse problema, a gente consiga tomar o sorvetinho de boa, todo mundo, né? Quer falar alguma coisa? Que eu tomo água, que eu falei pra caramba. Olha que raridade, né? Quem conhece tá percebendo aí, né, gente? Então a gente já teve a dica um, a dica 2 e aqui já dá para pegar a 3 e 4, né? A 3 quer fazer aquele controle nos passos que você falou, que é anotar tudo, depois separar ele por bloco, fazer análise, né? E a dica 4 que é envolver os filhos, falando a linguagem de acordo com a idade deles. Então, anotem, tá, gente? 4 dicas já riquíssimas. Dentro dessa participação aqui também, a gente pode citar muito, né, que às vezes conversa com vários casais, amigos também e tudo mais que a gente já conviveu aí nessa longa estrada, né? Então, assim, a gente fala muito para os homens, né? Falar aqui para os homens, sabe aquele futebolzinho de quarta-feira à noite que você vai com a galera da firma? Vou lá bater uma bolinha e tal. Depois do futebolzinho sempre tem aquela resenha, né? O cara contar a vantagem do drible que ele deu, do golaço que ele fez, do frango do goleiro, né? Coitado do goleiro, eu sou goleiro, né? Quando leva um frango é zoado. Então fica sempre aquela rodinha. Nessa rodinha vai a cervejinha, vai um refrigerante, uma porção, fica ali um tempo. Aí às vezes a pessoa ultrapassa, ele sabe que ele não colocou aquilo no orçamento dele. É, vai falar em casa? Não, vou falar porque vai arrumar briga. Já está errado, né? Tá mentindo para você mesmo, tá mentindo para dentro de um planejamento que você está fazendo. Isso ele vai aparecer, se você tem o controle, ele vai aparecer em algum momento, né? Mesma coisa a, a mulher, né? Dá aquela voltinha ali na rua, passou em frente a uma vitrine, tá uma promoção ali de uma sandália que ela estava querendo, não resistiu, comprou, chega em casa, guarda, o marido não percebe mesmo, não vai procurar nada, né? Não Não vê que repara. tem algo, não repara, não vê que tem algo diferente lá. Mas tem o gasto, foi o gasto. Então, assim, não dá para o casal ficar fazendo isso, escondendo essas despesas, escondendo essas coisas um do outro, né? Tem que ser franco, tem que ser real. É aquilo que a gente falou, o orçamento. Se você cumpriu as etapas lá, fez o planejamento, está registrando, está agrupando, na hora de avaliar você vai entender se existe aqui, se o futebolzinho está ficando mais caro do que o orçado. Se de repente, eu posso continuar indo jogar bola para contribuir na mensalidade do horário, mas não posso ficar depois para tomar cerveja, ou não todo dia, pode ser só uma vez por mês, enfim. A pessoa tem que entender o hábito para ela ir se adequando. Mesma coisa é a esposa, a mulher, né? Eu preciso entender aqui, não dá para toda vez que eu dar uma voltinha na rua comprar uma promoção, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tá a Anne ali conversando, né? Mas não é a Anne, é o Ivanil, você viu, né? Então, vamos falar sobre outra situação que a gente já observou, fora essa de extrapolar e fazer fora do combinado e esconder, para evitar briga, o que vai causar briga maior ainda depois. Tem os casos de não conversar de forma nenhuma, onde um é responsável por estar só trazendo as contas e os boletos e as compras, e o outro só de se virar para pagar, né? A gente já viu muitas famílias, já viu muitas brigas em famílias de conhecidos por conta disso. Normalmente a mulher é responsável, ela compra as coisas, ela investe na casa, não, tudo bem, os filhos estão impecáveis, a casa está lindíssima, mas estão no vermelho. Com o marido perdendo os cabelos, ficando doente do coração, pressão, tudo mais,
porque não consegue pagar as contas e não consegue manter um diálogo até que chega um momento em que cada um vai para um lado. Uhum. É outra situação que nessas andanças nossas aí já deparamos, né? Eu já tive colegas de trabalho que acabaram perdendo emprego por estar se endividando demais e a organização não permitia esse tipo de comportamento, então acabou tendo, né, tipo, a aniversário do filho, né, o primeiro aninho. Nossa, às vezes a mulher tem um sonho que às vezes ela queria tanto, sei lá, eu acho que não é nem tanto a festa para o filho, é mais para ela. Então faz aquele negócio, sei lá, né, como é que eu posso falar, né, de Hollywood, né, aquele negócio muito majestoso. Mas será que tem essa condição? Será que precisa ser necessariamente daquele tanto? Será que também o marido jogou limpo, jogou aberto, falando, olha, a gente tem uma verba aqui destinada para isso, que pode ser tanto, mais do que isso não tem condições? Ou pior, será que houve esse planejamento inicial, né? O filho faz um ano, ou seja, tiveram um ano para planejar isso aí, para fazer essa reserva, e aí chega no último mês, aí sai comprando tudo de qualquer jeito, qualquer custo. E como eu falei antes, as pessoas, os vendedores, as empresas de marketing, elas têm aptidão em estar ali te envolvendo emocionalmente. Então, tem algumas datas, alguns momentos que realmente pega no emocional, se a pessoa não tiver um racional bem forte, bem equilibrado, ela vai entrar na conversa, ela vai gastar mais do que ela tem realmente, não tem jeito. Aí você tem que voltar lá na dica 2, né? Aí você pensa se você é necessário, você é só um desejo. Exato. Será Volta lá que na dica 2. às vezes você pode fazer uma festa bem feitinha, bem bacana, bem marcante para a família, com menos custo, de uma forma diferente, mais aconchegante, do que às vezes convidar toda a galera da empresa, toda a galera não sei do que, da faculdade, que pessoas que nem sabiam que você estava grávida, quem dirá que seu filho já está fazendo um ano. Então, assim, será que realmente é relevante tudo isso? Será que não é só um status, né? Então, assim, claro que quem pode fazer, faz, tem mais o que fazer mesmo, né? Ah, eu me preparei para. Tá certíssimo, eu estou falando aqui de pessoas que não se prepararam e de repente estão gastando mais do que deveriam, mais do que poderiam gastar. Por algo que talvez não é só um desejo, não uma necessidade. Então é esse conceito que eu quero trabalhar. Lembra que eu comentei antes, eu não estou dizendo que a gente não merece. Estou dizendo até que ponto você planejou aquilo para que aquilo não se torne algo negativo depois, né? Ah, eu quero ter uma viagem dos sonhos, aí sai de férias, gasta, estoura o cartão, fica o ano inteiro brigando em casa, o ano inteiro se estressando, o ano inteiro num sufoco danado para pagar as despesas que fizeram numa viagem. Vale a pena? Então, assim, são essas perguntas que a gente tem que fazer. Será que se fosse uma viagem um pouquinho mais simples, né? Fosse, sei lá, uma outra praia menos badalada, um lugar mais próximo, gastava menos, passa o ano inteiro podendo sair mais vezes, podendo se encontrar mais com os amigos, né? Então, assim, tem que ter esses cuidados, tem que estar atento a esses detalhes, né? Esses detalhes que fazem uma diferença muito grande. Uma dica que daí minha agora, né? É com relação a festa de aniversário, casamento, essas coisas. Você tem que convidar as pessoas que são importantes para participar daquele momento, né? Não precisa convidar todo mundo. Se a pessoa ficar chateada que você não convidou, aposto que a pessoa fez muita coisa e não te convidou também. Porque houve critérios, né? Então, precisa estar ao lado das pessoas que te querem bem, que você quer bem também. Nem todo mundo consegue fazer o ensaio da festa, depois faz o ensaio 2 e depois faz a festa. Não, não dá. Então, assim, isso acontece muito hoje, né, com essa questão do YouTube, questão essa, essas pessoas que ficam vendendo essa imagem, né? Igual esses dias tinha lá uma pessoa comentando que uma atriz mirim ali, eu não sou muito, não acompanho muito esse segmento, mas uma atriz mirim já comprou a segunda casa na Disney. Ótimo, parabéns para ela que conseguiu.
Aí fala lá assim, e você, o que que você conseguiu na vida? Bom, eu tenho 43 anos, sou casado, graças a Deus, fizemos 19 anos de casamento, temos duas filhas lindas, maravilhosas, temos a nossa casa, tenho emprego, tenho saúde, eu estou bem demais. Eu não preciso ter duas casas lá. Claro que se eu tivesse também estaria bem. Talvez não nesse outro lado emocional, nesse outro lado familiar tão bem. Às vezes a gente está mais rico que ela nesse sentido. Então a riqueza também ela é muito subjetiva, né? De que riqueza você está falando? De riqueza de dinheiro? Ou de riqueza emocional? De paz de espírito? Que riqueza você está falando? Então, assim, a gente precisa entender isso. Não dá para você sair comparando, colocando tudo na mesma unidade de medida, que não é assim que funciona. Então, a gente pode falar aqui de mais três tópicos aqui, assim, ó, né? Para a gente reforçar e entender bem. O que é necessário na sua vida? Então, o que é necessário são os gastos considerados imprescindíveis, né? Que estão ligados às suas necessidades. Como eu falei, alimentação, moradia, vestuário, desde que de acordo com o seu padrão financeiro. Então, são itens necessários, não tem como você abrir mão deles. Então, o que você precisa fazer com isso? A partir do momento que você entende o que é necessário, você consegue colocar ele no lugar dele. Você precisa otimizar ou procurar alternativas. Ah, se de repente eu morava de aluguel numa casa e eu pagava R$ 2.000, eu tive uma redução de renda, será que não posso mudar para uma casa onde eu pague R$ 1.000, onde eu pague menos, de acordo com aquilo? Então eu vou procurar uma alternativa. Eu vou otimizar, eu vou gastar menos determinada coisa, eu vou prolongar mais o uso dela. Então, você precisa entender e fazer isso. Supérfluos, né? O que são supérfluos? São os gastos que geram bem-estar e estão ligados mais aos desejos, lembra que a gente falou antes de necessidade e desejo, mais aos desejos do que propriamente às necessidades. Então, assim, restaurante, TV a cabo, roupas de marca, né? A gente falou lá que o vestuário é um item necessário. Roupas de marca não é um item necessário, ele já é um supérfluo. Ele está mais ligado ao desejo do que realmente à necessidade. Então, isso você precisa reduzir, de acordo com o seu orçamento, ou até mesmo eliminar. Ah, se eu tive uma perca de renda maior aqui, eu preciso eliminar isso aqui. Não dá só para mim reduzir que não vai encaixar. Então, você precisa reduzir ou eliminar. E o desperdício, né? Desperdício são os gastos que não geram bem-estar e nem estão ligados às suas necessidades ou aos seus desejos, né? Então, por exemplo, uma multa, pagar algo que não vai usar, esquecer a luz acesa no quarto, torneira aberta, isso é um desperdício, né? Ah, às vezes você tem o dinheiro na conta, esqueceu de pagar a conta de energia lá no dia do vencimento. Pagou lá 5, 6 dias depois. Você vai pagar uma multa desnecessariamente. O dinheiro estava lá, estava reservado, você deixou aquilo. Foi o quê? Uma falta de controle, uma falta desculpa, de acompanhamento. Então, por que não colocar essa conta? Hoje os bancos, né, tem inúmeras maneiras ali de te ajudar a controlar isso. Um débito automático, o DDA, onde você faz os agendamentos dos seus boletos. Então, se você tem o seu controle financeiro, você já tem a renda separada para aqueles gastos, para que pagar? Correr o risco de pagar atrás e aí, mas é R$ 5 de multa, é R$ 3. R$ 5 por mês são R$ 60 por ano. Já dá uma pizza grande. Já dá um lazer num sábado com a família. Que você deixou para o banco, que você deixou para a empresa de energia, que você mandou para Claro, para Oi, sei lá para quem. Então, assim, é desperdício. Então, o desperdício, você precisa fazer o quê? Eliminar por completo. Não tem reduzir desperdício. Não tem procurar alternativa para o desperdício. O desperdício tem que ser eliminado. Só assim você vai ter um controle melhor, você vai ter uma reserva maior. Perguntas, galera? Vão mandando aí perguntas. Como é que tá aí na casa de vocês? Estão usando planilha, aplicativo? Só pelo banco mesmo que vai verificando? Tá dando para pagar, então tá certo?
Hoje a gente tem uma facilidade, por exemplo, quando você aprende a usar o cartão de crédito, né? O cartão de crédito nem sempre é vilão, né? O cartão de crédito por si só ele não faz nada também, né? Quem faz é o comportamento da pessoa que está com o cartão. O cartão de crédito ele não gasta sozinho. Então, assim, a gente precisa entender isso. Então, a partir do momento que você entende o uso do cartão de crédito, por exemplo, nós centralizamos, acho que 85% das nossas compras, dos nossos custos, a gente faz dentro do cartão de crédito. Por que que eu faço isso? Primeiro, eu tenho uma única data para pagar. Então, eu sei que naquele dia, geralmente eu coloco o cartão para vencer bem próximo ao recebimento do meu salário. Então ele vai debitar lá na minha conta naquele dia. Eu tenho uma única despesa para controlar nesse sentido, para ver se está em dia. E os bancos hoje, as empresas de cartões, elas já oferecem uma planilha lá, um gráfico que você consegue enxergar dentro daquilo que você está gastando, qual que é o segmento daquela despesa, né? Se você está gastando com farmácia, se é posto de combustível, se é supermercado, se é lazer. Então, assim, ele já te ajuda nesse sentido. Fica mais fácil. Que aí você pega a fatura do seu cartão de crédito no fim do mês, pega a sua planilha do Excel e vai começar a fazer os lançamentos, começa a fazer os comparativos. É muito mais fácil, é mais difícil você se perder. Agora, que nem eu falei aqui, desde que você saiba utilizar o cartão de crédito. Que se você é daqueles que não pode ver uma promoção e tá com o cartão, aí já não funciona. Aí você vai se endividar mais e vai virar uma bola de neve. Usa a dica 1, deixa em casa, né? Anotaram aí a primeira dica, deixa o cartão em casa. A Dirley, ela falou aqui que ela usa planilhas. A Uhum. Marinês não tem planilha, você controla como, Mari? O André, planilha também. Ele colocou que o cartão é perigoso, né? A Eu Elma também falei, não tem planilha. Explica assim algumas categorias que dá para setorizar uma planilha, né? Por exemplo, alimentação, lazer. Coloca que o pessoal que não tem planilha, de repente, pode começar a estruturar isso, né, em casa. você pode pesquisar, baixar também, tá? Igual eu falei, esses material você consegue buscar tanto essas apostilas, fazer esses treinamentos, como também algumas planilhas já prontas, que você vai fazer algum ajuste de acordo com o seu perfil, de acordo com aquilo que você faz, né, dentro da sua vida financeira. Mas você pode colocar simples no Excel. Você pode colocar lá a primeira a coluna, você coloca o item, né, tipo salário, comissões, vendas, que talvez você trabalhe com vendas de alguma forma, como autônomo. Então, assim, coloca lá nessa coluna. Primeiro as receitas, aí você pode pôr um subtotal, onde vai somar essas receitas, e aí do lado as colunas mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Os 12 meses ali. E pode criar uma 13ª coluna, onde você põe um total que você vai somar por linha. E aí nisso você vai saber quanto que você gasta por ano naquela linha, quanto que você recebe por ano de salário, tudo mais ali você pode colocar assim. E a mesma coisa a parte de baixo, você vai colocar lá as despesas. Então você pode colocar lá a parte de moradia. Então o que, que entra na moradia? Você vai colocar se você paga aluguel, se você paga. Ou você pode abrir aluguel, uma linha, prestação da casa, se não for aluguel, prestação da casa. Aí dentro da moradia tem conta de energia, água, internet, né? O que mais você vai ter ali na moradia? A manutenção da casa. E aí também é um conceito interessante você entender o que é despesa fixa, que a gente acabou não falando, e o que é despesa variável. Tá vendo como o tema é amplo, né? Você vai começar a falar, aparecem outras coisas aqui que você precisa entender também. A despesa fixa é aquilo que você tem todo mês, né? Ela é fixa, tá ali. Mas não quer dizer que ela é o mesmo valor. Por exemplo, a conta de energia é uma conta fixa, todo mês ela tem. Mas ela não é todo mês o mesmo valor, a não ser que você tenha uma taxa já definida lá, taxa X e pronto, né? Que dificilmente é. Então você vai ter essa variação. Um mês pode ser R$ 10 para mais, outro mês 10 para menos e tal. Mas ela é uma conta fixa, todo mês você tem ela.
E aí, com base no histórico seu, você consegue fazer um planejamento como? Ah, minha conta dá mais ou menos X por mês. Você vai colocar aquele valor lá, mês a mês, lançar lá nos 12 meses para você ter esse controle. E aí, no mês, você faz o ajuste. Ah, esse mês eu lancei aqui que minha conta de energia dá R$ 100, por exemplo, mas esse mês ela foi 92, então você coloca 92. Em fevereiro ela está lançado lá que é R$ 100 também, mas ela deu 105, aí você ajusta 105. Então você vai fazendo esses ajustes daí conforme vai realizando a, a conta, o pagamento, né? E dentro disso, aí você vai. A alimentação, por exemplo. Alimentação tem a alimentação do dia a dia da sua casa. Então tem o supermercado, a quitanda, a padaria, o açougue, não sei como que é o seu hábito de fazer essas compras. A feira que você vai. Então está dentro da alimentação. Já aquele lanche que você vai comer na lanchonete ou que você pede delivery, né? Devido à pandemia, está muito aí no delivery. Então, você pedir um lanche para casa, ele já não faz parte da alimentação, ele já é um lazer. Uma pizzaria já é um lazer. Então, ela já não poderia entrar na mesma grade ali da alimentação, né? Futebol é um lazer. Ah, você vai passear na rua, no cinema, enfim, lazer. Então, você consegue ir colocando. Educação, aí já vai entrar ali, por exemplo, você tem vestuário e você tem educação. O uniforme, se você, ele é vestuário, mas ele faz parte da educação, porque a finalidade dele é somente utilizar na escola. Então você precisa entender que ele está ligado à educação. E aí vai entrar os materiais escolares, a mensalidade da escola, a mochila que você comprou, ele vai entrar lá. Então, assim, é, aí vai de acordo. Se você quer um negócio bem amplo, bem aberto, ou se você vai colocar mais por tópicos. E como eu falei, a maneira que você vai fazer, você escolhe. Mas uma coisa é fundamental, não adianta você ter uma planilha do Excel ultra mega power lá com 250 gráficos de análise, né, que nem eu gosto de gráfico, gosto de analisar gráfico, mas se você não marca, se você não lança, se você não cumpre aquilo que você está falando, não resolve nada. Aí você pega o outro lá que tem um caderno e que ele passou a régua lá, fez as colunas na régua e marca tudinho, o controle dele é muito mais eficiente do que o seu com essa planilha. Então não adianta. Então a ferramenta ela é importante, mas mais importante que a ferramenta é usar ela. Verdade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Mari falou aqui, ó, sem controle. Tá aprendendo muito aqui. Para quem não tem controle, se quiser começar, pode usar a dica de fazer o grupo familiar, né? Do WhatsApp, onde vocês vão jogando lá. E no caderninho mesmo, Mari. Você vai colocando ali o que você gastou, como que você gastou, igual ele falou no início da live, né? Se você pagou no dinheiro, pagou no cartão de crédito, pagou no cartão de débito. Aí o André, eu retornei a usar planilha abril do ano passado, mas difícil é seguir as metas, é difícil, né? Ainda mais se você é o único aí, igual aqui, né? 3 mulheres dominando aí a área. Tamo junto. Então, tá em minoria aí, né? Por enquanto. A Dirley, ela, olha só, ela se compromete a gastar 70% do salário dela. O resto você faz investimento, você guarda, o que você faz, Dirley? A Elma falou que é legal. Pensei que os comes e bebes de fim de semana estavam na alimentação. Agora, então tá no lazer, Vai né? do seu critério, o correto, porque assim, ele é mais um lazer, que você vai ter que ter um controle diferenciado. A não ser que dentro do seu controle de alimentação, vamos supor, a gente gasta, sei lá, X reais lá, vamos colocar R$ 1.000 por mês com alimentação, né, que seria o supermercado, a padaria, o açougue, a quitanda, tal, R$ 1.000 ali para a alimentação da família. Se você entende que o lanche, que a pizza faz parte disso, então ele tem que estar dentro. Está dentro desses R$ 1.000. Que eu acho que vai ser muito mais difícil você cumprir esse orçamento, a não ser que você aumente. Então, assim, é essa forma que eu quero entender. Se você coloca isso como alimentação, você tem que entender que você tem que ampliar o seu horizonte ali também de orçamento. E vai ficar Vamos dizer muito mais aqui que difícil controlar quanto você gasta no fim de semana, né? vamos dizer aqui que a alimentação é o rancho, né? Você vai lá, faz a compra,
Pode, por mês, a compra do mês, e na semana você vai só substituindo as frutas e as verduras, né? E aí o restante é lazer. Você está comendo porque você quer comer, quer se dar esse presente, quer se empanturrar e tudo mais, né? Que é bom, Exatamente. etc. Eu E a falei lá no... Dirley investe na Bolsa de Valores. Olha que legal, Dirley. Aí Mundo é é rosa, né? Aqui é rosa per- e roxo. perfil de investidor agressivo, hein? É, olha só, a Dirley toda surpreendendo. Então você tem muita coisa para falar também, né, Dirley? Usa planilhas, olha que exemplo. Usa planilhas, né, que você falou lá no início. Você compromete 70% do seu salário com essa planilha e o restante você investe na bolsa de valores. Corajosa, né? E como é que pode dizer? Pulso Não, firme? se ela estudou, ela entende, ela conhece, tá mais do que certo. O momento é A da bolsa, né? justificativa lá, ó. A filha dela faz matemática. Aí, aí não tem como não ficar controlando, né? O Jackson também é matemático. E alguma pergunta, gente? Ou mais depoimento aí sobre como que é na casa de vocês? Calcula cada valor. Tá certa, né? Então é por isso que vai progredindo a família, né, Dirley? Deixa eu ver se eu deixei alguém para trás. A Mônica entrou, tudo bem, Mônica? Eu não consegui ver todo mundo que entrou. Vou voltar se eu esqueci de ler alguma coisa. Lembra que eu falei que esse tema é um tema bem amplo, né? Se você for estudar mesmo a fundo, isso aqui é matéria de faculdade, isso aqui tem módulos de faculdade, tem pós-graduação envolvendo isso. Então, assim, Uhum. para falar em uma hora realmente é muito difícil, mas eu acho que um conceito geral, né? Você entender a base, às vezes assim, no começo a gente não tinha esse entendimento todo, e aí quando você começa, poxa, entender o que que a parte comportamental vai influenciar no meu controle da minha planilha. É tudo, né? Então, assim, você vê que o planejamento financeiro, ele começa no comportamento. Não adianta simplesmente eu colocar algo aqui se você não trabalhar esse emocional, o racional, entender sobre necessidades, desejos, entender o que que é um sonho, o que que é um objetivo, o que que é uma meta, um projeto. Então você precisa alinhar isso para que realmente, de fato, o seu planejamento não fique só no papel, né? Ele realmente faça sentido, ele tem um propósito, né? Eu tenho, né? Lembra que eu comentei lá, não basta você só lançar o que você gasta e só o que você ganha. Você tem que começar. Isso é o início para você entender da onde vem e para onde vai o seu dinheiro. De repente, você vai chegar num ponto ali que quando você coloca isso no papel, que foi o que aconteceu com a gente alguns anos atrás, em algum momento, a gente falou, poxa, a gente começou a usar o cheque especial, tem alguma coisa errada, nós não somos assim, nós não somos usar o limite. Alguma coisa a gente está se perdendo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber onde que a gente está se perdendo? É lançando no papel. Então nós fizemos isso ali uns 3 meses, a gente entendeu e já matou ali na raiz. Opa, já cortamos aqui, é aqui que está o nosso problema. Já cortou, pronto, rapidinho já regularizou, já se organizamos novamente e vida que segue. Então assim, se você não faz esse acompanhamento, isso vai virando uma bola. Você acha que o problema está numa coisa e está em outra. Aí que eu falo, começam as brigas matrimoniais, porque o marido acha que é a mulher que está gastando, a mulher acha que é o marido. Na verdade, são os dois que estão gastando de forma descontrolada e não tem esse controle, né? Então, é importantíssimo a gente entender isso. Essa parte comportamental faz muito sentido e é muito importante entender na hora de fazer o planejamento financeiro. E o tema ele abrange, a gente pode entrar aqui e falar de bolsa de valores, a gente pode falar de fundos de investimento, como que eu faço uma formação de poupança, como que eu distribuo dentro de riscos, que percentual eu posso ser mais agressivo, enfim, é, como que eu consigo montar um planejamento para construir algo, para atingir determinado projeto que eu tenho de vida, né?
A gente pode falar do seguro de vida, a importância que um seguro de vida tem como um seguro de proteção financeira. Hoje não é simplesmente um seguro que paga a morte. Sabe, são conceitos que você começa a entender e você vai ver que realmente é importante. Você precisa realmente, de fato, ter esse conhecimento. Não dá. Países de primeiro mundo, gente, não vivo lá, mas o que a gente lê, o que a gente pesquisa, isso é desde criança, né? Desde criança. A criança nasce, os pais já fazem a previdência dela para pagar a faculdade. Aqui no Brasil, quantas pessoas conseguem fazer isso, né? E aí você vai chegar num ponto que você vai ver que ou você gasta demais, né? Às vezes a tua renda não dá, mas por que que a tua renda não dá? Ou porque você está gastando demais, ou porque não, você tem um gasto equilibrado, você só está fazendo realmente o que é necessidade, mas a tua renda não dá. Você precisa melhorar a sua renda, talvez ter uma segunda fonte de renda, talvez você precisa trocar de emprego, talvez você precisa trocar de profissão para poder cumprir aquilo. Então, assim, nem sempre o problema é a despesa, às vezes o problema é a renda que é insuficiente. Então, você precisa. Você só vai conseguir entender isso na hora que você estiver no papel, na hora que você enxergar realmente de fato aonde que vai, né? Vamos ler aqui, ó. O Ivanil, né? Agora a gente sabe que é ele. O planejamento é importante mesmo, mas como você disse, a conscientização e o envolvimento de todos os membros da família é fundamental. E a Dirley colocou: eu e a Thalita fazemos investimento na Rico. Você vai saber, né? Então, vamos fazer um resumo aqui para quem não tem esse conhecimento todo, né? Primeiro, você já falou onde procura gratuitamente as informações. Segundo, durante, né, a nossa conversa aqui na live, você deu algumas dicas, que a primeira é para evitar comprar por impulso, por emoção, deixar o cartão e dinheiro em casa, sair com o valor exato do que você pretende gastar, né, para evitar. Autocontrole, precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Segunda dica é você pensar se aquilo que você está olhando é necessário ou é um desejo. Se é necessário, então você sabe, compra. Se é um desejo, então pode esperar, né? Não está dentro do seu orçamento. Terceira é fazer as anotações, né? Você pode criar um grupo, você pode usar o caderninho, mas anotar tudo para você depois distribuir, categorizar, né? Setorizar as dívidas e fazer uma análise de onde é que o seu dinheiro está fugindo, por onde é que o seu dinheiro está indo embora, que você pode fazer diferente, né? Quando você percebe isso. E a quarta dica, já esqueci. Envolver toda a família, né, dentro desse processo. Envolver toda a família, inclusive as crianças, mas usando a linguagem adequada para cada criança, né? Então, olha só, gente, quanta dica rica aqui, né? E é claro, vocês vão perceber, quem quiser assistir a live de novo, depois vai estar disponível, vai estar lá no canal, no canal não, vai estar lá no site também, tá? www.clubnibnl.com.br ou aqui no IGTV, no Instagram. Vocês vão poder pegar aí, assistir novamente e anotar todas as dicas aí, o que ele foi explicando, porque é importante, né? Que a dica de planilha, anota e setoriza de acordo com o que ele falou, que é o mais adequado e que encaixa melhor dentro da sua família, da sua realidade. O que deu certo para nós pode não dar certo para você, por ser uma família diferente, por ter uma quantidade maior ou menor de integrantes, ou você não usar os mesmos recursos que a gente procura usar mais o cartão, mas a gente se controla com relação a isso, né? Então, se precisar de dinheiro, male você vai achar uma moeda. Né? Que a gente procura mesmo estar só com cartão, porque é o que ele falou, é uma conta só, vai chegar lá, e a nossa conta é conjunta, né? Então, quando debita, é aquilo ali, pronto, a gente já sabe. Depois você pode analisar a fatura, né? Ficou em silêncio ali.
a nossa conta é conjunta, então a renda nossa cai na mesma conta, a despesa sai da mesma conta, fica mais fácil controlar, diminuir custos, né? A questão do cartão, né? Aí vamos supor, o cartão, eu tenho o cartão de crédito, ela tem o dela, que debita na mesma conta, né? Mas aí, por exemplo, como eu tenho o rastreador do cartão, né? Não, ele tem o fofoqueiro, na verdade. Passou, você vai comprar um presente, na mesma conta, né? Aí fica fofocando ainda. Lá vem o SMS do celular, cartão sendo usado em tal loja, tantos reais. Passou um pouquinho, pingou outro SMS, eu já tô ligando. Opa, 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 peraí, já duas compras aqui, como assim? Tirando os presentes, normalmente a gente conversa, né? Então a gente, por exemplo, você pode fazer uma lista do que você quer. Ah, eu quero esse ano comprar uma bolsa nova, eu quero esse ano comprar umas calças boas, então eu vou comprar uma calça de marca, porque dura mais, para tratar qualidade. Então, você pode ter uma lista dessas coisas, e aí você vai definindo junto, né, com o cônjuge como que vocês vão fazer para dar o check em todos eles, todos os itens. E aí coloca também coisas simples como arrumar um vazamento na torneira, porque daí tá indo embora seu dinheiro também, a manutenção da casa. Coloca tudo Só isso, porque senão vai passando, né? Oi? isso já entraria lá naquelas despesas variáveis que eu comentei, né? Tem as fixas que acontecem sempre, mas tem as variáveis. Você vai colocar lá o IPTU no começo do ano, você vai colocar lá no Natal, você vai ter gastos com lazer, com presentes que não está no resto do ano. Você vai ter uma brecha lá para uma manutenção que aparece esporadicamente. Então, assim, dentro do seu orçamento, quando você faz isso, você consegue colocar, né? Você comentou, né, das compras, eu quero comprar algo. Então, a gente tem esse controle, vamos supor, eu preciso fazer uma compra. Não, beleza, quanto que a gente estima que vai dar isso lá? Vai custar, sei lá, R$ 300. Não, então você vai lá, parcela ela em 3 vezes, que vai dar R$ 100 por mês, a gente encaixa aqui e dá certinho. Aí depois, eu queria comprar aquilo. Não, espera acabar essa terceira parcela, que quando a gente pagar, daí sobra essa margem e a gente já consegue fazer. Então, assim, a gente vai dando esse tombo, vai colocando aqui, encaixa ali. Não, vai chegando o fim do ano, por exemplo, a gente já controla. Pô, não compra nada no cartão que vai ter parcela para frente de dezembro, porque sabe que dezembro você acaba tendo um gasto maior. Então não adianta eu chegar a dezembro com a fatura do cartão altíssimo, porque já vai entrar os custos do fim do ano de novo, e aí vai começar janeiro, daí tem escola, tem, né, as despesas lá do IPTU, quem tem carro tem o IPVA, então assim, começa já a acumular. Aí que o cartão de crédito é o vilão. Então assim, se você souber conduzir ele, essa fatura aqui eu não posso parcelar, a última fatura dessa compra ela tem que dar em novembro, para que dezembro eu não tenha esse gasto e aí sim vai entrar novos gastos, né? Uhum. A gente brinca, né? Pobre não pode ver ser um carnezinho sem uma despesinha. Então, assim, a gente sempre vai ter. Gente, para quem é assalariado, é assim que você consegue as coisas. Não adianta, né? Não tem mágica no negócio. É você saber administrar a renda que entra, como que você paga, como que você distribui esses gastos dentro do ano, dentro do seu orçamento. Vamos ler aqui, ó. O André colocou: fundamental envolver a família. Escutando você, deu um talo no que ele está errando. Precisa definir as metas e não ceder. Aí tem que conversar, né? Porque daí quando o casal se entende, não precisa. Qual é a palavra? Não precisa ser tão firme, né? Ó, esse livro eu já indiquei aqui no Insta. Foi emprestado de um casal, tá até hoje. Esse é muito bom para ler em família, para ler o casal, desde o namoro, quem está aí namorando, pensando em casar, quem está noivando, né, está noivo. Então aqui ó, tem lá uma união financeira feliz, planejamento ao longo da vida, finanças do namoro e do noivado, as finanças do recém-casado, as finanças dos casais com filhos. Então assim, vem abordando realmente o dia a dia, é aquilo que todo mundo viveu. Às vezes a gente já sabe pela experiência das pauladas que a gente levou.
mas talvez nossos filhos, algum amigo que a gente conheça, falou, "Ó, não precisa apanhar igual eu apanhei, né? Segue um caminho aqui e tal. Se a pessoa não quiser seguir também, aí pelo menos você fez sua parte, né? Mas não precisa necessariamente. Então dá pra gente ir contribuindo aí nesse sentido, né? Mais alguma pergunta, gente? Porque senão a gente já encerra. Foi muito bom ter a participação de vocês, o engajamento. Então, Tá falhando aí o seu. eu só queria deixar um recado, né, também, Tá? agradecer, né, a todos que tiveram aí com a gente, que participaram, né, esses comentários, essas perguntas, realmente enriquece bastante. E dizer, né, eu não sei em que momento da sua vida você está, eu não sei qual momento financeiro você está, eu não sei como está seu relacionamento, mas não carrega isso sozinho, né? Com certeza você tem dentro do seu grupo, do seu círculo de amigos, do seu círculo familiar, alguém que possa de alguma forma estar te ajudando, te orientando, se achar que eu sirvo para isso, que eu tenho competência, pode estar me procurando, né? A gente pode estar dando do jeito que a gente puder orientar, poder, pelo que a gente já viveu, pelo que a gente já passou, pode estar de alguma forma contribuindo, né? Então peça ajuda, não fica carregando isso nas costas, que uma hora isso estoura, o casal conversa, não fica um escondendo do outro, não fica um carregando do outro, né, se abram ao diálogo, se abram às mudanças que serão necessárias, tem que se envolver, tem que fazer força para que funcione, não adianta um fazer, o outro não, tem que ser em família. Então, assim, não deixa isso consumir. Peça ajuda, procure dentro do seu círculo de amigos, dentro do seu círculo familiar, da sua rede de network. Ferramentas tem de monte, basta saber se interessar em procurar, está lá de graça. Né? Como eu disse, tem uma agenda do Banco Central realmente muito forte para essa educação financeira. Então você vai achar muito material em qualquer site de instituição financeira, dentro do Banco Central, dentro do site da B3. Então, assim, tem muito material, tem muita coisa. Tem muita gente disposta a ajudar também, tenho certeza disso. Esse momento é um momento que a gente tá passando, né, um momento bem difícil para a humanidade, mas veio à flora aí também realmente uma humanidade, né, que a gente tem. Então, pessoas que se importam com outras, a gente sabe que tem pessoas que estão nem aí com nada, mas o número de pessoas que realmente se importam com as outras, eu acho que fortaleceu e apareceu muito mais. Então, se você estiver precisando de ajuda, meu amigo, fala com alguém, peça ajuda, não fica guardando isso para você, não. E estou à disposição. Ele tem conhecimento, tá? Ele sabe sim, ele sabe ajudar, ele tem uma visão diferente. É racional, acho que é a palavra certa, né? Porque Racional. você consegue ver o que as outras pessoas não estão vendo. Né? Então isso é um dom. É uma coisa que eu não tenho, por ser mais é, Motiva. positiva e sonhadora demais. Eu acho que todo mundo é igual a mim, né? Mas ainda bem que tem você que dá um equilíbrio. Aqui em casa ela sonha e aí eu coloco no papel para ver se a gente consegue fazer realizar esse sonho. Se vai dar certo ou não, né? Eu vou chegando com as ideias. Né? Obrigada pela participação de todos. O pessoal que vai assistir depois, pode deixar anotado que a gente responde tudo. Então, lembrando que vai estar no IGTV. Vamos tentar colocar no seu também, né? Não sabemos ainda direito, estamos aprendendo. Mas no site vai estar com certeza também. Eu vou deixar aqui quem quiser acessar o site. Tem todos os serviços oferecidos aqui pela equipe. Pode acessar lá que eu vou colocar ainda hoje. Muito obrigada, então. Se tiverem sugestões de outros assuntos relacionados à família, que é o nosso ponto principal, resgatar as famílias, estruturar as famílias, né? Hashtag família blindada. E a gente gosta de ajudar. Né? Então, existe hoje esse meio, que é o Instagram, as lives.
para que a gente possa passar um pouquinho do que a gente sabe, compartilhar. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tem que lembrar como é que desliga. Acho que é só fechar, né?